Clicou Ah, aqui, ó. Acho que tá sem microfone, né? Ou tá com microfone? tá aqui. Esse sinalzinho quer dizer que já tá bloqueado. Né? Mas o menino falou na estante. Foi. Foi eles que bloquearam lá. Esse aqui é da Eu tô senhora. falando pra eles não ter acesso de ligar pra mim, entendeu? Como eles mesmos bloquearam, ele tá esse Hum, bracinho. Se ele não bloquear lá, vai estar normal. A senhora faz a função dele. pronto. Aí? Ah, beleza. Ok, eu tô gravando. Obrigada, irmão. Vamos lá. Então, quer dizer o quê? Que as bactérias, elas se proliferam em qualquer ambiente. Pode ser externamente, ela pode precisar de um corpo para ela se multiplicar. A maioria, lembra que eu falei que os vírus e as bactérias, eles são muito compatíveis na reprodução. Algumas bactérias precisam de outros seres para se multiplicarem. Já os seres eucariontes, eles não precisam disso. Por quê? São seres mais complexos. Já as bactérias e os vírus são seres mais simples. Vamos lá. A importância das bactérias e essas. Primeiro, renovação do nitrogênio. Não deixa o ambiente o quê? Muito ácido. Na natureza, as bactérias participam do ciclo de nitrogênio, ajudando o quê? As diversas etapas, né? Produção de alimentos. Quantos alimentos a gente pode aí possuir com que as bactérias trabalham? Vocês sabem alguns? Fermentação, lembra? Queijo. Mais o quê? Fora os que estão aí na coisinha. Iogurtes. Aí, ó. Vamos lá, meninos. Sem ser o que está no slides. Aqui tem, ó, iogurte, queijo, coalhada, em que é utilizados o quê? Lactobacilos, que é um tipo de bactéria. Mas a bactéria pode ser usada em outras coisas? Em quê? O queijo é feito através de quê? De uma fermentação, não é isso? Quais são outras coisas que são feitas através da fermentação? Existem vacinas com bactérias? Pronto, esse é um exemplo. Cadê os outros exemplos? Medo de quê? Isso é uma coisa aí que bactérias fazem pra gente? Foi logo na cerveja, né? Lembra que os vinhos mais caros são os vinhos mais antigos. Tá vendo a importância? Quer dizer o quê? As bactérias, elas trazem coisas boas para o nosso dia a dia e a nossa sobrevivência, mas ela também traz coisas ruins para as pessoas, né? E para os animais também. Vamos lá. Produção de remédios e suplementos na indústria farmacêutica são produtos antibióticos, né? E vitaminas a partir das bactérias. Por que vitaminas a partir das bactérias? Lembra que o citoplasma ele tem proteínas? As proteínas é a base de todo ser vivo. Lembra as cadeias que a gente estava vendo lá no citoplasma? Lembra? Aquelas bolinhas roxinhas que está no citoplasma, que faz a divisão do citoplasma, a camada, que lembra que a eucarionte tinha grossas, finas, e a procarionte era bem fininha, lembra o citoplasma? Quer dizer o quê? Que a cadeia de proteínas e lipídios são maiores. Vamos lá. Desenvolvendo também a engenharia genética. É possível usar bactérias geneticamente modificadas para produzir o quê? Proteínas humanas, como hormônio do crescimento e a insulina. Olha a importância aí da insulina, o diabetes tipo 1 e tipo 2. Algumas bactérias também produzem insulina. Por quê? Ela tem na sua cadeia o quê? Proteínas, né? Que são transformadas em insulina. É a quebra. Biorremedição do ambiente. É possível também introduzir bactérias do gênero Pseudomonas em ambientes poluentes para o quê? Descontaminação. Esse processo recebe o nome de quê? De biomedição, pois as bactérias agem oxidando compostos orgânicos nocivos e tornando-os o quê? Inocivos. Quer dizer o quê?
ele faz a degradação dessa substância orgânica, né? Para que essa substância seja absorvida pela terra, mas antes disso ela tem que ser o quê? Degradada pelas bactérias. Ela não é degradada normalmente pela bactéria para ser degradada. Vamos lá. A morfologia bacteriana e tipos de bactérias. As bactérias podem apresentar diferentes formas, né? Esféricas, bastões, espiralos, vírgula, entre outros. Observe a seguir exemplo de bactérias. Vamos lá, o Coccus é uma das bactérias mais conhecidas. Ela tem um formato esférico ou arredondado. É como se fossem umas bolas esféricas. Você viu ali numa amostra um objeto circular, lembre-se, é bactéria de Coccus, né? A gente vai definir nos slides futuros que a quantidade de esferas arredondadas vai me identificar qual é o tipo de bactéria, porque não é só por ser arredondada, mas a quantidade também vai me dizer. Os bacilos são alongados e cilíndricos, né? Os espiros são longos, expirados, deslocos também por flagelos. O que são esses flagelos? São segmentos, né, que ajudam a locomoção dessas bactérias. Não tem. Já espírulos, eles contêm esse flagelo. Lembra do espermatozoide? Ele não tem uma cauda, esses flagelos é como se fossem caudas. Ele ajuda a locomoção dessa bactéria. Espiroquetas são espiralas e destacam-se com o quê? Com movimentos ondulatórios. Os vibriões apresentam aspecto de vírgula, é como se fossem vírgulas mesmo. Vamos lá conhecê-las? Vamos lá, formas das bactérias. Lembra que eu falei o Coccus? São esféricas, né? 2 quer dizer o quê? Diplocos. Acima de 5, Streptococcus. 4, Tetróide. 6, Sacina. E a partir de mais de 10, é o quê? Estafilococcus. Cada bactéria desse vai me identificar um tipo de patógeno. Lembrando que pode ter mais de uma, em uma única lâmina. O bacilo, né? Cadeia bacilo. Lembra que eu falei, né? Que o bacilo, ele não tem, tá vendo? Eles são como o quê? Cilindros. Às vezes eles podem ter filamentos, né? Que vai fazer o quê? Ajudar na locomoção, né? Aí tem os bacilos flagelados e os bacilos normais, sem flagelos. E tem os formadores de esporos. Por que formadores de esporos? Porque a multiplicação deles é mais intensa, eles se multiplicam melhor. Lembra que esporo quer dizer o quê? Não tem os esporos da pele? Lembre deles, são diversos. Outros são os fibriões, espírulos, que a gente falou, ele tem muito mais fragmento de locomoção. E o espiroquetas, que parece o quê? O que é que lembra isso aqui para vocês? Vermes, né? Quando vocês verem na lâmina, vocês vão observar o movimento dele. Aqui não, porque eles vão estar inativos, né? Mas se fosse uma amostra de... principalmente de tecido. Aqui é como a gente vê no microscópio, o formato dele, ó, diploco. Os cilindros. Observe, ali são hemoglobina vermelhas, tá vendo? Você percebe que a maioria das bactérias é o quê? Coccus. Né? A maioria das bactérias que vocês vão ver por aí, mais de cotidianas, são as de Coccus. Que são as redondadas. Vamos lá. A estrutura celular da bactéria é formada basicamente por material genético, né? Citoplasma, ribossomos, que fazem a parte da respiração da bactéria, a membrana plasmática, que protege ela do meio externo, né? E faz toda em alguns casos, cápsula, né? Lembra que eu falei que o vírus, ele tem o quê? Ele não tem ele tem citoplasma, mas ele não tem estrutura. Ele é formado de o quê? De uma cápsula, não é isso? Por isso que às vezes se confunde bactéria com vírus. Mas lembre, a bactéria ela pode se desenvolver sem necessidade de um hospedeiro.
O vírus, ele só se multiplica se ele tiver um hospedeiro. Grande diferença entre bactéria e vírus. Podem ver aí umas questões, vocês vão observar. Muita gente ainda erra isso. É que um precisa de hospedeiro e o outro pode se multiplicar. A célula bacteriana é procariôtica, como a gente falou antes, ou seja, o material genético fica dispenso no citoplasma. Quer dizer o quê? Ele não tem o quê? O material genético o quê? Organizado, né? É um material genético que ele fica espalhado no citoplasma. Lembra que eu falei que o citoplasma parecia uma geleia, no formato de geleia, que o quê? As organelas, elas ficam o quê? Incluídas nela. É lá que faz todo o processo de síntese, a parte da fagossíntese, que ele faz o quê? Introdução de micro-organismos que entra, que sai. Vocês vão ver muito isso em... Não, biologia não, meu pai. Esqueci o nome da matéria, que vê muito. Eu não sei se no técnico vê, mas bem específico essas partes. É constituído de molécula circular DNA e chamado de nucleito. Outra coisa aí, ó, que diferencia o vírus da bactéria. Olha que eu estou batendo direto isso para vocês. O vírus, ele tem DNA. Lembra? Bactéria só tem DNA e vírus, RNA e DNA. Lembra que o RNA é o quê? É um filamento do quê? Do DNA. Lembra que eu ainda dei o exemplo de cromossomos? Nossos pais, o quê? O pai tem 23 cromossomos, a mãe tem 23, que formam os 46 cromossomos que gera todos nós. A modificação de mais cromossomo, a diminuição do cromossomo, que faz as patologias que existem, síndrome de Down e outras síndromes. Isso aqui é a estrutura celular de uma bactéria, né? Ribossomos, mesossomos, citoplasma, membrana plasmática, né? Parede celular, a cápsula que reveste toda, protegendo ela do meio externo. O núcleo, ele fica espalhado no citoplasma. O flagelo, lembra que ajuda na locomoção da bactéria. Algumas têm e outras não têm. É uma coisa diferenciar os tipos de bactérias. DNA associado ao mesossomo. Plasmídeos. Fibrinhas, que são parecidos com os flagelos, mas eles são menores. Não. Esse aqui faz relacionado a toda a estrutura extra membrana plasmática. Já esse aqui é apenas um. Ele fica no final da bactéria, como se desse um impulsionamento para o movimento dela. Vamos lá. Bactérias e doenças associadas. Vamos lá. Classificação das bactérias quanto à respiração. A gente existe dois tipos de bactérias. A anaeróbica e a aeróbica. Quer dizer o quê? A aeróbica realizam a respiração celular. Elas precisam o quê? De oxigênio para viver. Já as bactérias anaeróbicas, elas realizam a fermentação. Elas não precisam do oxigênio para sobreviver. Elas podem viver com ausência ou com o quê? Com oxigênio. A bactéria aeróbica necessita de oxigênio para sobreviver, como eu falei, que é a Pseudomonas sp. Já ouviu falar dela? Pseudomonas. Lembra a maionese? Que dá várias infecções intestinais quando ela está estragada? Ou quando você come um produto que teve aquecimento? Tem essa bactéria. As estrias só sobrevivem na ausência de oxigênio, o exemplo dela, que é a Clostridium tetani, que é o do tétano. Lembra a transmissão do tétano? São o quê? A ausência de oxigênio. Por quê? Se tivesse oxigênio, não teria o quê? A ferrugem. Lembra que a ferrugem, ela faz o quê? Ela precisa do oxigênio em parte e em parte não. Tá entendendo o que eu quero dizer a vocês? As bactérias que necessitam do oxigênio para todo o seu metabolismo e as que
podem precisar ou não do oxigênio. A facultativa pode sobreviver tanto com a ausência como a presença de oxigênio. Quais são elas? Escherichia coli. Tá vendo aqui esse formato rosado? Vamos lá. Classificação das bactérias quanto à nutrição. O que elas se alimentam? As bactérias autótrofas produzem glicose através dos seguintes processos. Fotossíntese, que a gente vê nas plantas, lembra a fotossíntese? Na produção de oxigênio, né? Substâncias químicas. O exemplo delas são as cianobactérias e a quimiossíntese e a nitrosomas. Vamos lá para as bactérias heterótrofas. São incapazes de sintetizar a glicose, devendo obtê-la através da alimentação. Onde é que ela consegue essa glicose? Lembra que todas as células ela precisa de glicose para sobreviver. Ela não é como a gente que só precisa do oxigênio e de nutrientes. Ela tendo glicose, ela pode sobreviver com ou sem oxigênio, dependendo do tipo de bactéria. Quem são elas? A respiração, que é aeróbica, e a fermentação, que é a láctea alcoólica. A láctea a gente vê o quê? No tudo relacionado a leite. Já a alcoólica quer dizer aonde? Lembra? Tudo relacionado ao quê? Ao álcool. No álcool. Eita, eles não desligam. A gente acha onde? Salmonela, um exemplo clássico dela. Elas são bonitinhas, né? Mas são tão perigosas. Vamos lá. Reprodução das bactérias. A bactéria ela tem duas maneiras de se reproduzir, né? Ela pode se reproduzir por uma divisão binária ou por esporulação. Quer dizer o quê? A divisão primária, ela é assexuada, ela não precisa da outra célula, né, de outra bactéria para ocorrer. O que é que acontece com a bactéria? Uma única bactéria, ela se divide, e tudo que tiver em uma bactéria tem que ter na outra. Ela se divide ao meio. É a reprodução de bactéria sexuada, geralmente por divisão binária, em que o cromossomo é duplicado e depois a célula se divide no meio, originando o quê? Duas bactérias idênticas. Gravem isso, ó. Divisão binária de bactérias, ela se divide em dois e duas bactérias. Já a bactéria, quando ela faz a divisão de esporulação, acontece em condições adversas, por falta de nutrientes ou por falta de água, calor extremo e outros. O que é que acontece com ela? Essa divisão, uma célula fica com a parte e outra célula fica com outra. É o formato também o quê? Ela cresce o quê? Bactérias diferentes. Aí que vem o quê? A mutação das bactérias. Uma única bactéria, ela origina o quê? Várias outras bactérias não idênticas. É chamado o quê? De divisão esporulação. Essas são as mais perigosas. Já a divisão binária, ela se divide, uma única bactéria se divide em duas. Quer dizer o quê? Que ela não se multiplica facilmente. A daqui não, ela se divide em várias, mas não idênticas. Vamos ver. Esporulação. Vamos ver aqui. Aqui o exemplo, tá vendo? A divisão binária é uma única bactéria, tá vendo? Ela, lembra aí, ó, ela é assexuada. Quer dizer assexuada? Ela não precisa de outra bactéria para ocorrer a divisão. Ela mesmo se divide. Lembra aquela do reino Monera? O reino Monera existe, ó, seres assexuado e sexuado. Quer dizer o quê? Que precisa de um homem e de uma mulher. Só um exemplo, para vocês entenderem. Sexo masculino, sexo feminino. Já a outra, o que é assexuada é essa? A assexuada, ela é o quê? Ela não precisa. Tanto o masculino como o feminino ocorre a divisão. Aí vamos lá aqui, ó. Binária. Uma única bactéria forma duas bactérias com o mesmo material genético. Já ocorre a divisão, que essas duas bactérias
se dividem, né? Separam os materiais, quer dizer o quê? Essa vai estar, tá vendo aqui, ó? Ela tá com o DNA, né? Sistema, e com 3 organelas. Essa daqui já tá o quê? O material genético apenas com 2 organelas. Ficou claro isso, a divisão das bactérias? Uma é o quê? Sexuada. Ela se divide em 2, né? Uma única bactéria se divide em 2. Ela não tem condição de se autodividir. Essa outra bactéria, ela pode se dividir novamente em 2. Já a esporulação, o quê? Porque elas vão fazer o quê? Troca de materiais, de organelas e de material genético. Onde uma vai estar com alguns e outras não vai ter. Vamos lá. Bactérias patogênicas. Quem são as bactérias patogênicas? São bactérias que causam, são bactérias que não causam doenças vivas, tanto animais como vegetais. Lembra que as bactérias não estão só no nosso corpo, ela também está no corpo dos animais. As bactérias patogênicas são bactérias que podem vir a causar algum tipo de distúrbio ao ser humano, né? No caso, ele pode gerar algum tipo de doença. Já as não patogênicas são bactérias que não causam distúrbios, consequentemente, o quê? Não causam doença alguma. Elas trazem o quê? Benefícios para o nosso corpo, né? Vamos lá. Aqui são alguns tipos de bactérias, né? Só para vocês verem a ilustração, para conhecer mais elas. Vamos lá. Bactérias patogênicas são aquelas que causam doença, como o quê? Tuberculose, a lepra e entre outras. Vamos lá. Tuberculose, hanseníase, cólera, tétano, difteria, leptospirose, coqueluche, sífilis e gonorreia. São o quê? São bactérias patogênicas que causam doença aos seres vivos. Lembre-se que a tuberculose é o quê? É o quê? Uma bactéria que é transmitida via respiratória, gotícula, ela fica no ambiente. Hanseníase é o quê? Relacionado à pele. A gente pode o quê? Pelo quê? Por água maltratada, né? E saneamento básico ineficaz. O tétano, a gente consegue o tétano como? Com material o quê? Enferrujados, lembra? A difteria também por saneamento não bom. Leptospirose, lembra? Pelo xixi do rato. A coqueluche também pelo saneamento. Sífilis é uma doença o quê? Sexualmente transmissível. Então, eu preciso de o quê? De um outro ser vivo para passar para mim, né? Já a gonorreia, a mesma coisa. Ela é o quê? Sexualmente transmissível. Isso aqui pode ser tratado. Observe que a maioria das bactérias vem para o nosso corpo como? Através do quê? As bactérias. Ó, vou dar exemplo para ver se vocês lembram. Ó. Cólera, difteria, coqueluche e leptospirose. Quem são os portadores? O principal deles. Falta de o quê? Saneamento básico. Quer dizer o quê? Esgotamento e o quê? Água tratável, né? Uma água boa para se beber. Aqui em Alagoas se vê muito isso. Porque aqui tem saneamento básico, o esgoto é ao céu aberto. A gente vê muito isso nas grandes favelas. E o quê? Zona rural. Hoje na cidade é muito raro você ver. Você pode ter um surto de diarreia, verminose, você nem vê tanto, mas nas crianças que de baixa renda, né? É o que era muito visto antigamente.
Né? E o conhecimento das bactérias, da microbiologia, trouxe conhecimento. Através de um simples ato de ferver água, pode o quê? De bactérias. Não é só isso, não. A principal é o quê? Lembra que eu falei? Ah, falei na outra aula, desculpe. É isso aqui, gente. A lavagem das mãos. A limpeza do nosso corpo vai ajudar muito quem entra e quem sai no nosso corpo. Bactérias, vírus, protozoários. É a nossa higienização, tanto interna como externa, que vai diferenciar se a gente vai ter algumas patologias ou não. Ficou claro? Vamos lá. Isso aqui é outra amostra, né, de uma lâmina. Vamos lá. Qual é o método do Gram? Positivo. Ó, isso aí foi um cientista que trouxe, né? O que esse método Gram trouxe para a gente? Como é que podemos identificar essas bactérias? Lembra que tem o quê? A diferenciação no citoplasma não muda a bactéria de outros, né? Agora, na hora que a gente vai analisar na lâmina, o Gram positivo, o Gram negativo, ele vai identificar o quê? A bactéria que colore e bactéria que colore diferente. Todas forem usadas, né? Vai me mostrar um tipo de bactéria. Se ela for azul ou violeta, é outro tipo de bactéria. Porque ela tem o quê? Lipoproteína no seu o quê? Na sua membrana plasmática. É isso que vai me ajudar a colorir e identificar que tipo de bactéria. Se ela é Gram positiva ou Gram negativa. Isso eu vou passar para vocês, mas não é de importância, é mais quem trabalha com microbiologia. É só para vocês entenderem como é que a gente descobre qual é o tipo de bactéria, né? Qual é a linhagem dessa bactéria? Vamos lá. De coloração do Gram é baseado na capacidade das paredes celulares, né, das bactérias positivas, de reterem um corante cristal violeta no citoplasma durante o tratamento com etanol e acetona. Enquanto que as paredes celulares de bactéria gram-negativas não fazem. Quer dizer o quê? Que quando há coloração, ela vai me identificar o quê? A bactéria é o quê? Gram-positiva. Se não fizer a coloração, ela é o quê? Negativa. Isso é um tipo de bactéria. Isso é só um tipo de como eu analiso as bactérias. Tem outros tipos. A coloração de Gram é um passo muito importante para a caracterização e classificação inicial das bactérias. Afinal, esse método de coloração permite o quê? Que as bactérias sejam visualizadas no microscópio óptico, uma vez que, sem a coloração, é impossível observar e identificar a sua estrutura. Lembra que eu disse que a maioria das bactérias, elas não era visível a olho nu? Lembra porque elas são o quê? Meio que transparente. Lembra que eu dei o exemplo... Eita, esse negócio de divisão de turma é fogo. Lembra que tem no coisinha do mar, que é água viva? Vocês já viram a chamada água viva? Pronto. As bactérias são compatíveis. Não vou dizer que são igual à água viva. Eu estou falando na estrutura da água viva transparente. Tira aquela parte lilazinha dela e só pega a parte que a gente só vê o quê? O lúcido, né? Parece que você vê a outra parte interna da água viva. Vamos lá conhecer um pouquinho mais desse método. O que é o teste de Gram? A coloração do Gram, simplesmente Gram, é uma técnica rápida, simples, que tem o objetivo de identificar as bactérias de acordo com o que? As características da sua parede celular, né? Após a exposição de diferentes corantes e soluções. Primeiro, a bactéria Gram-negativo adquiriu coloração vermelha quando se usa esse processo. Já a positiva adquire o quê? A coloração azul e, às vezes, violeta. O que vai identificar isso são esses testes que eu vou mostrar para vocês aqui. É porque dá para entender mais quando vocês veem. Isso aqui é o tipo de bactéria gram-positivo. Tá vendo? Bactéria de gram-negativo. Isso aqui é quando você vê no microscópio. Depois da fixação da bactéria na lâmina.
O que é que eu faço para fixar essa bactéria na lâmina? Como é simplesmente? É só botar a bactéria lá e botar a substância? Não. Primeiro, eu vou fixar o esfregaço, né, pelo calor. Cobrir a lâmina com cristal violeta. Depois, eu vou aplicar a água, né, para fazer a limpeza. Depois, aplicar o Lugol para fixar. Depois do Lugol, novamente a água e vou aplicar o quê? O álcool acetona, que ele vai identificar para mim. O AL tipo. Se tiver a coloração, lembra? É o quê? Gram positiva. Se ela não colorir, ela é o quê? Gram negativa. Né? Cobrir com fúcina, fenicana ou safrina, quer dizer o quê? Para fixar essa bactéria. Lembre-se que uma única lâmina, eu posso ter diversas bactérias. Um exemplo clássico que a maioria das pessoas fazem quando vão para o laboratório, pega o sapato de um aluno, faz a amostra e bota na lâmina. E vai identificar através dessa lâmina. Por quê? Sapato é onde a gente acha muito tipo de bactérias. Não só o sapato, mas é porque o sapato o quê? Porque ele vai o quê? Em vários ambientes. Ficou claro? E depois eu vou examinar no microscópio. Depois que a minha lâmina faz o quê? Ela seca. Né? Eu preciso esperar. Vamos ver aí o tipo que a gente tem que esperar. A coloração do grão. Violeta e cristal, eu tenho que esperar 1 minuto. O Lugol e o Odo, 1 minuto também. O álcool de 30 a 60 segundos. E esse tipo vai me identificar quem são as bactérias gram-positiva e gram-negativa. Não é simplesmente botar substância. Tem bactérias que vai colorir e outras não. Elas dependem do quê? De um tempo específico. Para cada substância que eu vou usar, para o quê? Fixar aquela bactéria e demonstrar a bactéria qual é ela, se é gram-positiva ou gram-negativa. Vamos lá. Lembrou? Bactéria gram-positiva, ela tem muito o quê? Espaçamento. Tá vendo ali? Muitos fosfolipídios e proteoglicanos. Já a bactéria gram-positiva, observe, ela é mais o quê? Condensada. Por isso que ela o quê? Ela retém mais o quê? A substância, ela colore. Né? Porque ela faz o quê? Ela faz a retenção da substância na sua estrutura, do seu citoplasma. É porque quem vê assim não entende muito. Mas ó, o que eu quero que vocês entendam. Quando vocês verem a parede, tá vendo com espaçamento nas proteínas, tá vendo? Quer dizer que é o quê? Uma bactéria gram-negativa. Quando você vê como se fosse... O que é que eu vou me lembrar, meu Deus? Como fosse um alinhado. Sabe aqueles cestos que a gente faz? O pessoal, os indígenas fazem? Não são bem fixadas as cordas? Que eu lembro o nome daquele negócio. É um negócio de palha. Lembre que a gram-positiva é como se fosse aquela... Eu não tenho esse negócio de artesanato, eu sou meio péssima para isso. Balaio, pronto. O balaio, ele não é bem trançado, é como se fosse o citoplasma, né, da bactéria gram-positiva. Aí, quando você pega uma rede de peixe, ela não tem espaçamento, é uma gram-negativa. É porque só se dá para ver mais a olho nu. Mas aqui a figura deu para entender? Eu só falo isso porque, às vezes, quando você vai ver na prova, quando você fixa um objeto ao que você quer lembrar, você lembra mais perfeito. Bactérias mais perigosas. Vocês conhecem alguma das bactérias perigosas que existe por aí? Já ouviram falar dela? Quais são outras aí? Nunca ouviram falar de bactérias perigosas no dia a dia? Ninguém? Hein, lá do fundo? Eu vou dividir essa turma. Um sim, uma não. Vamos para cá, para ver se vocês acordam mais, as meninas aí do fundão. Não?
Não, mas você está em aula agora, né? Ah, entendi. Não, mas isso aqui eu mando depois. Terminou a aula, depois eu mando, viu? Eu acho que eu já mandei, não foi? Para você? Mandei sim o slide. É. Vamos lá conhecer um pouquinho das bactérias mais perigosas. Eu já passo o slide para não precisar o aluno ficar tirando foto. Vamos lá. Vamos lá. Streptococcus pyogenes. Quem são esses? São os famosos que dão dor de garganta, né? Infecção de garganta. Empetil, que são infecção de pele, que faz aquele plúrido, aquela coceira. Já viram? Às vezes você toma banho e fica assim, ó. E não sabe o porquê. Às vezes você toma banho porque tem o quê? Muito cloro na água. Mas quando tem a persistência desse plúrido, é o quê? Bactéria o quê? Streptococcus e pyogenes. Segundo, o quê? Todo. A maioria são esquisitos. É. Mas eu não vou cobrar, não se preocupe, não. Às vezes, a salmonela, que é uma tida Brasil, porque tem questões, assim. A tuberculose, que não tem condição de errar, né? Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose. Não tem condição do aluno não ter a noção da bactéria e a doença que ela causa aí. É a Neisseria gonorrhoeae, que faz o quê? A gonorreia é infecção sexualmente o quê? Transmissível. A outra também que dá fácil de gravar. Você vê uma questão fechada, já sabe qual é. Acetobacterium baumannii, que é da pneumonia, a meningite, a infecção urinária. A Escherichia coli, que a gente chama de E. coli, que são as famosas infecções urinárias e meningite. A maioria das infecções urinárias são pela Escherichia coli. A Klebsiella pneumonia, são uma série de infecções a ser bastante resistente, né? A vários antibióticos. Por isso que o quê? A maioria das pneumonias são o quê? Letais. Tem pacientes que têm pneumonia, se não for tratada a tempo, ela pode vir a óbito. Lembre-se, né? Uma infecção, né? Por bactéria no pulmão, que com antibiótico poderia, mas só por quê? São bactérias mais resistentes. Se não for tratado antes, a proporção desse paciente vir a óbito é bem maior. A gente também tem a Clostridium difficile, que é a diarreia muito forte, que se espalha rapidamente e pode levar o paciente, né, a complicações no colo, que é o intestino grosso, né, que é o final do intestino, que é a formação das fezes. Esses aqui são exemplos delas, das perigosas. Vamos lá. Bactérias resistentes a antibióticos. Já ouviram falar muitos pacientes que fazem uso de antibióticos e parece que são água? Hoje em dia, o que a gente vê hoje? Hoje a gente compra antibióticos em qualquer lugar? Na hora que quer? Hoje a receita está sendo mais rígida, né? Por que isso? Porque a maioria das pessoas estavam se automedicando. E ocasionando o quê? Bactérias mais resistentes. E antibióticos o quê? Mais potentes. Tá usando o mesmo antibiótico. Porque assim, ó, os antibióticos, ele tem uma memória. Nosso corpo, quando a gente recebe um medicamento, a gente usa, lembra o sistema imune? Então, nosso sistema imune, essa substância, a gente teve o primeiro contato. Então, seu sistema imune já sabe que aquela substância é para tal bactéria. É um sistema o quê? Uma memória do sistema imune. Se você tiver contato novamente com essa bactéria, ou com esse vírus, ou com esse protozoário, aquela substância vai ser... Substância não é desconhecida, é para matar certa bactéria ou certo protozoário. Quando você usa constantemente essa substância, o que vai ocasionar?
O seu sistema imune vai induzir que aquela substância já faz parte do seu corpo. Então, ela não vai mais combater o micro-organismo que vai entrar. Isso. É tanto que vocês veem que tem pacientes que não usam mais nenhum tipo de antibiótico, tem que ser hospitalizado para tomar antibióticos pesados. A gente toma antibiótico de qualquer jeito? Lembra que antibiótico, ele é o quê? Ele destrói a flora intestinal, porque eles são muito potentes. Às vezes as pessoas falam assim, ó, eu usei um antibiótico, o médico mandou, mentira. Usou 3 dias, a garganta é um exemplo clássico, que a gente vê muito hoje, ou infecção urinária. A infecção parou, tô ótima, uso só 3, 4 dias. Por que existe a posologia de usar 7 dias? Porque é o quê? É o tempo do seu corpo e da substância, né? Finalizar aquela bactéria. Quer dizer o quê? Destruir aquela bactéria do seu organismo. Se você quebra essa passologia, quer dizer o quê? Você está quebrando o quê? E fazendo com que essa bactéria tenha mais resistência ainda ao seu sistema imune. Aí quer dizer que daqui a um mês você de novo está com a garganta, de novo está com infecção urinária. Aí fala, aquele antibiótico foi igual água. Não foi igual água, você não usou corretamente. É tanto que quando você volta para o médico 7 dias, ele faz um novo exame de urina ou de coleta de sexo para a quantidade de bactéria ou se ela ainda está sendo o quê? Resistente. Às vezes a maioria não faz os exames. Simplesmente passa o quê? Mais 7 dias de antibiótico. Por isso que são o quê? 14 dias, alguns tipos de quê? De infecções. Mas não se ultrapassa 14 dias. Só quando se vê que a bactéria está muito resistente. Às vezes ele troca o tipo de antibiótico, mas não introduz mais aquele antibiótico. Vamos lá. Isso aqui é o tipo de bactéria, isso aqui é o nosso sangue. Glóbulos brancos, hemácias, bactéria. Só para vocês terem a visão. Vamos lá. Os antibióticos são medicamentos utilizados no combate de doenças causadas por bactérias, porém o seu uso não deve ser discriminado, isto é, sem receita médica ou por período de tempo incorreto. Como eu falei antes, lembra, se é para usar 7 dias, é 7 dias. Se é 14 dias, se é 21 dias, porque a maioria dos antibióticos, quando tem resistência, a maioria dos médicos passam para 21 dias, que é de 7 a 7. Isso aqui é um exemplo clássico, ó. Organismo resistente ao antibiótico. Você tomou antibiótico, isso aqui são as bactérias, né? O antibiótico não destruiu as bactérias, ele teve contato com a bactéria, tá vendo? Mas foi como se fosse o quê? A bactéria como se fosse algo que já fazia parte dela. Depois da medicação, o que é que aconteceu? A bactéria continuou. Ela fez mais o quê? Ela triplicou a quantidade. Quer dizer o quê? Que o antibiótico que você está introduzindo está o quê? Fortalecendo essa bactéria. Né? É tipo assim, ó, e veio para o seu organismo um tipo de bactéria 1. Após o uso do antibiótico, sem controle, você fez o quê? Uma mutação dessa bactéria. Tornou essa bactéria resistente ao antibiótico que você estava usando. Por quê? Essa substância que o antibiótico tem foi introduzida na bactéria. Lembra que a bactéria ela se divide em duas, né? E por esporulação, lembra? Esse processo também induz também um antibiótico. Na hora da sua divisão, o quê? Aquela parte do antibiótico é introduzida no seu citoplasma. Quando a célula se divide, parte daquele antibiótico vai para ele. É para matar ele, mas às vezes a resistência do uso incorreto faz com que aquela substância seja reconhecida pela bactéria. Então ela acha que faz parte do citoplasma dela e não destrói a bactéria. É como se você, ó, quando você vai fazer, um exemplo, vai fazer luzes, não é isso? Não fica aquele cabelo branco? O que é que você faz? Você bota descolorante não, como chama? Eu esqueci. É matizante, não é isso? É a mesma coisa da bactéria, do antibiótico. Ele vai matizar para o quê? Para equilibrar a cor do cabelo. Se eu boto em excesso, o que é que vai acontecer? O cabelo vai partir. É o que acontece com... Eita, esqueci que era teu cabelo, olha. Desculpa.
Eu ia quebrar na noção, no impacto. Mas mentira, tô brincando. Um exemplo aqui, ó. Quando você vai fazer o teste, lembra que tem o teste, já ouviram daquele teste de urina? Que é tipo uma laminazinha que a gente coloca na urina e ela vai me identificar qual é o tipo de infecção que aquele paciente tem. Vocês veem muito isso que o pessoal que trabalha com laboratório. Esse aqui é um exemplo que eu tenho de bactérias serpas com diferentes graus de resistência. Uso inadequado de antibiótico. O que é que vai acontecer? Uma pequena parcela das bactérias é resistente e sobrevive ao medicamento, parte vai ser destruída, mas parte ele vai ter o quê? Uma nova mutação, e ele vai se multiplicar mais ainda. Se o organismo não for capaz de eliminar as bactérias que sobrevivem, elas vão o quê? Se multiplicar e dar origem a uma colônia de bactéria o quê? Resistente ao antibiótico utilizado previamente, quer dizer, antes. Aí isso aqui vai identificar para a gente lá no laboratório, quando a gente vai fazer o exame de sangue. Nível de resistência à bactéria. Se for muito claro, né, do tom de amarelo para lá, mais claro, ele vai me identificar que está o quê? Baixo risco. Então, quer dizer o quê? Que o antibiótico foi positivo. As bactérias estão sendo o quê? Mortas, eliminadas. Se ele mostrar para cá, para a cor avermelhada, o que vai dizer? Muito alto. Quer dizer o quê? O antibiótico utilizado fortalecer. Por isso, urina, né? E o que? De secreções. Para quê? Para ver se a bactéria realmente está sendo eliminada pelo antibiótico que está sendo usado. Isso é muito... Isso é muito utilizado dentro do hospital, mas a gente sabe que a nossa realidade não é essa. Mas o certo é, se eu passo um antibiótico para você de 7 dias, eu tenho que fazer um novo para ver que tipo está. Eu não sei se o laboratório, como eu falei na outra turma, existe um laboratório na minha cidade, ou algum negócio me... Deixa eu ver se eu trouxe algo aqui. 2 minutinhos, meninas. E tá me incomodando, alérgica. Aí o que acontece? Esse faz o exame de hemograma ou de urina, ele já vem lá explicando o tipo de bactéria e quais são os tipos de antibiótico que você pode usar para matar essas bactérias, né? E a maioria dos exames de sangue hoje a gente não vê isso. O médico, a maioria dos médicos, eles vão o quê? Pelo um padrão. Tal bactéria pode ser morta por... Mas o que esses laboratórios estão trazendo? O quê? O antibiótico adequado para aquela bactéria. Porque a bactéria, o quê? Às vezes as bactérias têm o quê? Mutações. Então, só naquele exame ali, ele já viu a mutação e viu que tal antibiótico não serviria para ele. Qual é o antibiótico exato para matar aquela bactéria? Seria isso, né? Mas isso significa o quê? Custos. Não é um simples exame como esse daqui, que eles fizeram lá. São outros tipos. E são mais caros. Infelizmente, na rede pública é mais difícil, né, a gente encontrar. Vamos lá. Ficou claro, meninas, essa parte? Ótimo. Vamos lá, fungos. Coisinha tão bonitinha, né? É gostoso? Que é o chamado champignon, né? Aqui são tipos de fungos. Aqui é o fungos visto por microscópio, né? O fungos relacionado à decomposição, o fungos que é no ambiente, né? E o fungos que necessitam de outro ser vivo para sobreviver, né? Para se alimentar. Vamos lá conhecer, né? No qual se enquadra espécies como os cogumelos, os bolores, orelhas de pau, como a gente viu no exemplo antes, e as leveduras que fazem o quê? As nossas lindas cervejas artesanais, né? E as demais. Apesar de sua forma sessil e sua aparência, algumas plantas, esses seres diferem-se bastante pelo reino que
vegetal. Todos os fungos são heterotróficos, né? Ou seja, diferente das plantas, não são capazes de produzir é isso, eles precisam de outros seres para se alimentarem. Lembra que o fungo do pão ele precisa da função, não é isso? O que estava lá na árvore, ele precisa da árvore para o quê? Para o quê? Sugar o alimento que a árvore vai dar para ele. Eles são o quê? Heterotróficos, porque eles precisam de outros seres para o quê? Para se reproduzir e se... Vamos lá conhecer um pouquinho mais. Geralmente os fungos são classificados em 4 grupos. Chytridiomycota, que são quitrídeos. Zigomicota, que são os bastões do pão e o mofo. Ascomicota, que são as leveduras. E os basilopídeos. Eita, comestíveis. Como o champignon e a decomposição. Esses são os tipos o quê? Os 4 tipos de fungo. O que mais a gente conhece o quê? É o do mofo, né? E os bolores de pão, né, que a gente vê. E também mais o quê? E os cogumelos, lembre-se, nem todo cogumelo, ele é comestível. Tem cogumelos que são venenosos e são letais, né? E outros que são utilizados também para a nossa alimentação. E outros também que fazem a decomposição de alguns materiais, o quê? Orgânicos, que são o quê? Animais mortos, plantas mortas e outros. Os fungos também podem ser classificados de acordo com suas fontes de alimento. Aqueles que se alimentam de organismos mortos, né? Ajudando na decomposição, são chamados de quê? Safrofitos. Que eles se alimentam de quê? De animais e seres mortos. Se a gente não existisse esses fungos saprofitos, o que ia fazer na Terra? Muitos corpos em decomposição expostos. Quem faz a decomposição das carnes quando estão no subsolo dos corpos? A única coisa que não é destruída hoje no corpo humano é o quê? Já ouviram falar? Por quê? Porque são fibras. Mas tudo que é orgânico, ele é decomposto. Pelo quê? Pelos fungos. Vamos lá. Doenças causadas pelos fungos. Fora a micose, existem outras que vocês conhecem? Vamos lá? Esse é o nome popular. Vamos lá? É um exemplo. Quem? Seborréia é um fungo. A pele, virilha, barba, braço, costas. As áreas que existe mais lubrificação, o contato onde você não pode deixar úmido, locais úmidos do nosso corpo, que é o quê? Entre os dedos. Tem pessoas que são obesas, que fica, lembra? Todos esses locais podem criar micoses. Por quê? Porque locais que ficam muito umedecidos e faz o quê? A geração de quê? De fungos. Não só fungos, também bactérias. Ela pode ser causada por 3 tipos de fungos, chamado o quê? Tricopiton, Microsporum e Epidemopiton. Aqui é um exemplo, tá vendo, das micoses. As que mais a gente vê é o quê? A de pele, não é isso? E de unha. Principalmente a galera aí que gosta de fazer as unhas em salão de beleza, eu indico que leve o seu alicate. Não só alicate, todo o seu material.
Eu tinha mãe, gastou, ela não lembro como hoje, minha mãe gastou quase 1.000 conto para recuperar a unha dela. Que ela estava quase perdendo o pé por um fungo, porque ela é diabética. Imagine, ó, uma coisa que você gastou R$ 35, ainda lhe levou um preço de quase R$ 1. Ela teve que fazer o tratamento, né? E pode contrair a hepatite A. Vamos lá. Doenças causadas pelos fungos. Outra é a nossa famosa candidíase. Lembra aquele plúrido insuportável? Vamos lá. A candidíase é um fungo que ela é normal, né? Não a patologia candidíase. A gente tem um fungo, né? Que é o Candida albicans, que é normal da nossa que ocorre a candidíase, né? Que é uma infecção causada pela proliferação exagerada do fungo Cândida. Esse fungo existe naturalmente no nosso corpo, como eu falei antes. Mas quando ele entra, né, numa quê? Numa desordem ou aumento desse fungo, pode ser pelo quê? A galera que gosta de usar muita calça, que não dorme sem calcinha. O que é a primeira coisa que o nosso ginecologista fala? Dormir sem calcinha. É do nada, porque a nossa flora vaginal é respirar. Ela não pode ficar muito úmida, abafada, porque tudo que é abafado é o quê? Porta de micro-organismos. Isso, porque ela tem o quê? Ela ajuda o quê? Na entrada e saída de oxigênio. E outra coisa, absorvente íntimo. Muitas mulheres, não, mesmo usando a calcinha, é normal. Mas o que é que a gente mais diz? Não estou dizendo ginecologia, eu estou falando assim, porque a gente que faz citologia, passa isso também para a mulher. Use o absorvente íntimo, você não vai trabalhar o dia todo, mas você usa pelo primeiro horário, vai no banheiro, tira e fica o segundo horário sem o absorvente íntimo. Quando você chegar em casa, a sua calcinha não vai estar tão... Porque tem mulheres que não têm muita secreção vaginal, mas tem mulheres que têm muito em excesso. É normal, Vanessa? Para umas, sim. Para outras, não. Porque o aumento da secreção vaginal pode me indicar o quê? Alguma infecção. Alguma coisa errada com o útero dessa mulher. Mas é normal, porque a lubrificação vaginal, ela quer me dizer o quê? Que a vagina está sendo o quê? Protegida contra o quê? Micro-organismos. Um exemplo clássico são as mulheres que entram na menopausa. O que mais elas reclamam é o quê? Plúrido na vagina. Por quê? A vagina delas fica como? Ressecadas. É o primeiro sinal da menopausa, é um dos primeiros sinais. Por isso que o quê? Essa lubrificação que a gente tem é normal, ela só não pode estar o quê? Em excesso ou com cheiro forte. Que aí vai me identificar. E pode ser uma provável infecção. Ou o quê? Ou uma doença sexualmente transmissível. Ah, candidíase é só vaginal? Não. Ela pode ser o quê? Na boca, no duodeno, no homem. Desculpe, gente, porque eu articulo muito, aí fica feio, né? Os homens que vão no banheiro e não lavam a mão, que vão fazer outras coisas e não lavam a mão, que faz o ato sexual, não se protege, tudo isso pode transmitir a candidíase para outras regiões. Tem. Pronto, eu já ia dizer isso. Não se esqueça, a gente tem que diferenciar a candidíase de África. A África ela tem uma borda mais definida, ela é mais esbranquiçada.
Já a candidíase, ela é um pouco amarelada. As bordas são diferentes. E a quantidade também, lembre-se, que a candidíase você sente o quê? Coceira, ardência. E a aflita você sente o quê? Só ardência. Você Qual o primeiro sinal da candidíase? Fluido. Você parece que você quer rasgar, arrancar o seu órgão. Eu falo porque é o primeiro local que se tem. Ficou claro isso, meninas? Vamos lá, viu? Higienizar a situação. E outro exemplo. Vocês que usam muito sabonete íntimo, isso é errado. Porque vocês estão destruindo a sua flora vaginal. Tem que ser pelo menos de 2 ou 3 vezes por semana. Não é todo banho, não. Porque não esqueça, você também pode destruir a sua flora genital. Tanto homem como mulheres. Que os homens também usam, viu? Vamos lá. Doenças causadas pelos fungos, né? Vamos lá para outra. Histoplasmose. O que é a histoplasmose? Que atinge o quê? Os pulmões. São encontradas nas fezes do quê? De morcegos e pássaros. Geralmente é transmitida por inalação de esporo do fungo presente no ar. Em casos graves, o tratamento envolve o quê? Um medicamento antifúngico. Isso a gente vê muito o pessoal que mora perto de cavernas, né? Pessoas que vivem assim em locais como que tem casas abandonadas. Por isso que tem locais agora que está tendo até, não me lembro, em Maceió, que eu vi o comentário. As pessoas que estavam sendo mordidas por morcego. Porque lembre, o morcego ele tem 2 tipos. O carnívoro e o herbívoro. Se alimenta de plantas e se alimenta de sangue. Aqui é um exemplo de um pulmão saudável. E o outro lado do pulmão, histoplasmose, com fungos já instalados. Aqui eu só trouxe só para vocês o quê? Doença, que causam doença. Não patológica alguma. São aqueles que causam doença de animais e vegetais. Colonizando áreas de organismos toxogênicos. São aqueles que, ao colonizar determinada substância, liberam o quê? Substâncias tóxicas ao seu meio, causando o quê? Intoxicação. Por isso que, às vezes, tem fungos que fazem o quê? Intoxicação. Né? Lembra que eles fazem o quê? Fermentação. Já os patogênicos são aqueles que alteram as características normais do alimento, que deterioriza, né? Ou transformando ou beneficiando em alimentos elaborados, que é o quê? O álcool, que é transformado em quê? Cachaça. É o quê? Mas o que o álcool é transformado? Etanol. A cevada, que faz o quê? A cerveja. Mais o quê? Queijos. Tem queijos também que são por fungos. E são caríssimos. É porque eu não lembro. Não lembrei, não foi na aula. Você lembra aquele queijo que é meio esverdeado? Não lembro, até hoje eu não lembro o nome do filho de Deus. Não, é ricota é branco. Não, não é gorgonzola, não. Pô, eu usei tanto aquele queijo uma época. Não lembro, não. Aí eu vou ter exemplo. Bactérias ruins são as patológicas. Bactérias boas, não patológicas. Por que boas e ruins? Porque umas ajudam e as outras fazem o quê? Nos trazem doenças e ou patologias, que é a mesma coisa. Vamos lá. Exemplo de fungos. Não patogênicos. Agáricos capetres, que são os cogumelos comestíveis. Sabe o que é isso, gente? É a falta de água. É a Saccharomyces água.
Aí eu começo a gaguejar um pouco. Cerevisiae, pães e bebidas alcoólicas, a penicilina SP, que faz a penicilina, que é a nossa vacina, lembra? E queijos. Já as patogênicas, é a Tricopton SP, que faz o quê? A micose ou pé de atleta, que deixa... Já viu? Ademaciado. Vocês já viram esse... Procura na internet que vocês vão. Era para bom ter trazido o exemplo. O pé do atleta... Isso! Gorgonzola. Isso é caro. Hoje está quase R$ 60 o quilo. Cândida albicans, que é a candidíase, e aspergillus sp, que é a aspergilose. Vamos lá. Os fungos não consumíveis, né, que faz o quê? A degradação de substâncias, né, a decomposição, e os fungos consumíveis, que faz o quê? A fermentação do pão, a fermentação do leite, transformando em queijo, a fermentação do café, transformando o quê? No nosso chocolate, que todo mundo ama. Se vocês soubessem como é formado o chocolate, vocês não queriam comer o chocolate. O vinho, a cerveja e muitos outros. Hein? Imagine quitute, salsicha. Não tem nada não, vou morrer de qualquer jeito, vamos lá. Depois de ver mudar hábitos é muito complicado. Depois de ver não, 36, mas não muda não. Vamos lá, gente. Os fungos para vocês são vilões ou mocinhos? São vilões por quê? Porque causam doenças, não é isso? E os mocinhos por quê? Porque traz benefício na nossa alimentação. E eles já ajudam também o quê? No sistema o quê? Vegetal. Eles decompõem os vegetais e animais, fazendo o quê? A decomposição da sua matéria orgânica e inorgânica. Ficou claro isso? Vamos lá. Os protozoários. Isso aqui é uma de protozoário, vamos um pouquinho. Os protozoários são seres microscópicos, né? Eucariontes e unicelulares. Quando divididos seres vivos em reinos, a classificação dos protozoários é feita o quê? Pelo reino protista. Em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes, aquáticos e úmidos. Quer dizer o quê? Que eles precisam de um ambiente o quê? Aquoso. Quer dizer o quê? Que contenha água, líquidos. Existe, no entanto, espécie que vive associada a outros organismos, como é o caso dos parasitas. Quer dizer o quê? Que necessitam de outros organismos para sobreviver, para se alimentar. Outros protozoários também são capazes de se produzir esporos que se espalham pelo ambiente. Quer dizer o quê? Eles se multiplicam através de quê? Esporulação. Eles se multiplicam muito rápido. Lembra das bactérias? Os protozoários também fazem essa divisão. Lembra a esporulação? Em grande quantidade. Um exemplo vamos lá, gente. Pilossacôndina, que é o quê? Locomoção por pseudômos, que é o famoso... Lembra da ameba? Ó a amebinha como é bonitinha. A ameba é ocasionada pelo quê? Pela água não tratada. Filoflagelo, que é a locomoção por flagelos, lembra? É o quê? Trypanosomus. Lembra do Trypanosomus? É um tipo de verme? É também. Criado, locomoção por cílios, paramécios, piloesporozoo, que são a estrutura de locomoção, sem estrutura, que são os plasmódios. Não, 9 horas. Ah, é porque 9 horas está acabando agora, né? Vou passar. Vamos lá. Doenças causadas pelos protozoários. Vamos lá, meninas.
Esta moeba nistoti, que é a risopoda, que é a amebíase, ela causa o quê? Ulcerações intestinais, diarreia e enfraquecimento do paciente, que pode levar ele também a óbito, se não for tratado. Como é a transmissão? É ingestão de cistos, que são eliminados o quê? Pelas fezes humanas. A maioria das vezes são pessoas que moram no interior e pessoas que gostam de andar descalço, que adoram rios. Ambiente, né? De rio, lago. É a Trypanosoma cruzi, né? Que é o zoomarticopora, que são as doenças de Chagas. Problemas, causa o quê? Problemas no coração, inchaço no baço, no fígado, em qualquer órgão que ela faça o quê? A proliferação nesse órgão. Onde ela se instalar, ela faz o quê? O inchaço desse órgão. Esse órgão fica o quê? Sem o poder de contrair, relaxar e fazer as suas funções. Fezes de inseto do barbeiro causa. A maioria do pessoal que trabalha mora também em casas de barro. A picada. Como é que você vai? O inseto do barbeiro. Ele pica você e bota o protozoário, mas você também pode contrair o óvulo do protozoário no ambiente. Ele é o primeiro vetor. O trimonas vaginais, que é da mesma família, que cria também o tricomiase, né, que é a vaginite, uretrite, corrimento, que faz o que? A maioria das infecções urinárias. Que são onde é que você pode, né, pegar? Relações sexuais, toalhas, objetos contaminados por esse protozoário. A Giardia lambri, que é da mesma espécie, que a Giardia você vê dores abdominais e surto de diarreia. A ingestão do cisto, a eliminação também pelas fezes. Lembre que a maioria dos protozoários é pela falta de saneamento básico, né? E a limpeza, tanto interna como externa do corpo. É o plasmódio vivaz, que é a picoplexa, que é a famosa malária. Ela tem quais sintomas? Febre, anemia, lesões do baço e do fígado. Todo o fígado, tudo que é relacionado ao fígado. Por isso que você vê os pacientes com abdômen globoso e com o quê? A circulação periférica bem visível. É pela bicada do mosquito do prego, né? Anopheles sp. Aqui são eles, protozoários flagelados causados. É tão bonitinha ela, parece mesmo, é 2 olhozinhos. A tricomiase, a doença do sono, leishmaniose. O paciente que tem esse protozoário, ele fica com muito sono. E você fica achando que o paciente não está... Até você chegar a um diagnóstico que é um protozoário, é muito tardio. Porque você pensa que é outras patologias relacionadas ao sono. Vamos lá. Como podemos prevenir as doenças causadas por atitudes individuais e coletivas? Quais seriam essas atitudes individuais? Individuais quer dizer o quê? O que eu posso fazer para não contrair esses protozoários para o meu corpo? Ter uma boa higiene, não é isso? Lavagem das mãos, cortar as unhas, lavar as verduras que consome, né? Ter um ambiente doméstico adequado, sem sujidade, principalmente com os animais. E quais são os coletivos? O que é que vocês acham, os coletivos? Saneamento básico. Mais o quê? HP é vírus. HPV é vírus. É uma bactéria. É pela verduras mal limpas. Eu entendi outra coisa, desculpe. Vamos lá. Lavar as mãos, evitar água contaminada, lavar
e trocar as roupas de baixo, lavar bem os legumes e tirar a casca, usar sapatos limpos, não consumir carne, peixe, carne de porco principalmente, sem os adequados o quê? A limpeza dessas carnes. Tem pessoas que pegam carne de porco, tempera e bota para cozinhar. Primeiro a carne de porco tem que ir para o congelamento. Depois ela tem que ir, você tem que ferver uma água, jogar na carne de porco, tem uma limpeza. Não, tem sim. Por quê? Ó, lembre que os óvulos, eles ficam inativos, né? Quem ativa ele é a temperatura. Quando ela está congelada, ela pode estar com óvulos. E quando você bota, ela pode o quê? Se você não cozinha ela adequadamente e nem assa ela adequadamente, ela vai para o seu organismo e vai evoluir lá. Porque às vezes não tem pessoas que gostam de comer carne parecendo que está crua. Então, como é que você matou? Fazendo o congelamento, né? E a limpeza adequada dessa carne. Quem sabe que tem uns carnívoros aí, né? Que pega a carne parecendo que saiu do açougue e comeu. Ficou claro isso? Vamos lá. E outro exemplo são as lavagens das mãos, né? Quando a gente for para o laboratório, a gente vai fazer essa lavagem da mão tudo direitinho. Lembra, ó? Já aprendeu? Ótimo! Isso aqui, gente, é muito útil para a gente na nossa área. A gente sabe que a gente não faz muito isso. Mas, pelo menos, a lavagem básica tem que ser feita. E o uso de... Aí, aqui é os passos para vocês seguirem. Aqui é outro exemplo. No meu... Quando é que a gente traz infecção para o paciente? Quando é que a gente tem que lavar as mãos? A gente pensa que só é o quê? Quando vai fazer a medicação, né? Ou quando vai para o paciente, passa de um para outro. Primeiro, antes do contato com o paciente. Segundo, antes de realizar qualquer procedimento asséptico. Terceiro, após o risco de exposição, né, a fluidos corporais do paciente. Quarto, após o contato com o paciente. E quinto, após o contato com áreas o quê? Próximas ao quê? Ao paciente. Até o ato de abrir e fechar o quarto do paciente, você já está levando bactéria para ele. Imagine. Não se esqueça que as maiores bactérias mais potentes são adquiridas nos hospitais. Pelo mau uso do quê? Dos profissionais. Covid-19. É uma infecção respiratória aguda causada pelo covírus SARS-CoV-2, potencialmente grave e levada ao quê? A transmitividade e distribuição global. Quer dizer o quê? Ela começou como uma endemia, não foi tratada, quer dizer o quê? Não foi passada informações, né? De uma sequência correta, porque para se transformar uma pandemia é quando o quê? Um pequeno surto, ele não foi o quê? Vetado naquele determinado local. Aí passou o quê? De cidade para cidade, depois de país para país, de continente para continente. Quando se passa de continente para continente, formando todo o planeta, ela se transforma o quê? Uma pandemia. Vocês já viram falar o que é surto, epidemia, endemia e pandemia? Pronto. Isso vocês vão usar muito quem trabalha aí em PSF e na saúde pública. É o beta-coronavírus descoberto de amostra lavada pelo branco alveolar, obtido de paciente com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Pertence subgênero do Sobecovid da família Coronavidae, e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Quer dizer o quê? Ele só infectava o quê? Animais. E veio agora para o ser vivo. Já existia esse vírus. O coronavírus são muitas espécies diferentes de animais, incluindo o quê? Homens, camelos, gatos e morcego. Tem um histórico aí que ele veio do morcego. Não foi diretamente para o ser humano.
Foi de um vetor para outro. Isso. Vamos lá, o que é o... Hein? Eu ouvi falar, a menina hoje aqui. Aí a doutora foi e disse que ela tinha que deixar ele 5 dias instalado na doutora criança. E ele era para... Parece que já justificou que ele tinha que fazer uma coisa e tinha ficado não ficar, é a mesma coisa. Trabalha um pouco, para não ficar. Meu Deus. Pensou que era sarampo, que era sarampo, não era? É a língua. É como se fosse sapinho. Quando for no final da sala, me dá aula, me dê só para eu dar uma olhadinha para ver se eu já vi. Vamos lá, o que é o coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, então quer dizer que ela era comum, né? O que é o SARS-CoV-2? É o novo coronavírus causando o quê? A doença do Covid-19. Já o que é o Covid-19? É uma doença respiratória aguda causando o quê? Pelo novo coronavírus, que hoje a gente está sabendo que ele está novamente fazendo mutações. Vamos lá. Sintomas do Covid, né? Que parece com a gripe normal, tosse, febre, fadiga. E o que mais hoje a gente está visualizando para diferenciar? Diarreia, dificuldade respiratória. O que mais a gente está focando quando recebe esses pacientes? Está tendo diarreia? Tô. Perdeu nada. Esse negócio de febre, fadiga, a gente nem está olhando mais isso. A gente já está indo para eles. Mas às vezes ela tem o Covid, mas leva sintomas. Ó, o exemplo clássico disso, ó. Não tem o HIV, que é um vírus. Você pode ter HIV, nunca manifestar os sinais e sintomas do HIV, mas você pode o quê? Transmitir. Você pode ter um vírus no seu corpo, ele pode ficar lá morto, ó, incubado há muitos. Tem tanta gente que tem AIDS, e quando vai descobrir o HIV, já tem 30 anos, 45 anos, só descobriu por quê? Porque a doença se instalou. Quando é que a doença se instala? Quando o seu sistema imune faz o quê? Recai. Ele fica o quê? Descoberto. Mas, enquanto isso, você pode morrer e não saber que tinha HIV nem outro tipo de vírus. Isso, só se manifesta quando está com a imunidade baixa. Só que esse ano, esse mês passado, eu tive, só que eu fiquei 3 semanas sem voltar, sem paladar, deu negativo. Porque os testes podem dar positivo, negativo, positivo, falso. É a mesma coisa de teste de gravidez. Nem todo teste ele é 100%. Por isso que tem que fazer o teste de sangue. Aí deu 2, deu negativo. É. Pode ser também, infelizmente. Vamos lá? Cuidado diante do Covid. Quais são os cuidados? Tanto com álcool como sabão, né, e água. Mas o quê? Evitar aglomerações, né? Contato direto com pessoas que teve o Covid, pelo menos o período que ele está o quê? Um processo de quê? De transmitir para o outro, não é isso? O uso de máscara. Lembra que a gente falou? A máscara existe 3 tipos. Esses de pano que vocês usam,
Tem aquela que é inalada, que você, tanta substância não sai, mas entra. Essa não é eficaz. E essa que eu tô usando, essa aqui não, porque ela tem o quê? Micro. Ela permite o quê? A entrada de micro-organismos. A mais eficaz é aquela que não faz nem a entrada e nem a saída. Sai tudo que entra. Não, mas ela é um paliativo. Vamos lá, meninas, meninos. Sejam qual forem os seus resultados com êxito ou não, o importante é que no final de cada passo, né? No final. É a mesma coisa. Às vezes a gente vai para um plantão, faz tudo o que a gente pode, mas pode vir a perder um paciente. Mas quantas vidas a gente salva? Eu quero que vocês levem isso para o futuro de vocês. E vão com Deus. Ó, passe para mim a lista do pessoal que estava online. Deixa eu ver se eles não saíram, né? Porque eu estou esperando aí a lista. Ó, meu amor. Estou aqui presente. Peraí, 2 minutos, não saiam não. Bora, meninas, cadê a... Não, o que tá lá online. Peraí, viu? Quem é que tá online? Thalisson. Aí, quando ele dormiu, que ele acordou, era Deixa eu só... Quem tá online? Thalisson. Alisson. Thalisson. Thalisson. Mais Isso. quem? Maíra. Taína? Maíra? Maíra. Maíra da Silva Santos. Isso. Mais quem? Vamos lá, gente, para a chamada. Ellen Miranda. Quem? Só foram esses 3 alunos que estão online. Estou finalizando a aula. Hein? Pelo que eu tô vendo, sim. Pronto. Estou finalizando a aula. Obrigado aí a todos. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vocês têm aula comigo quarta-feira, viu? Viu?